em 1999. Então a casa tem os vestidos, tem os pertences, tem muita coisa que pertenceu a Amália Rodrigues e, claro, a decoração da casa, o lugar onde ela vivia. E, bom, quem gosta de fado, quem admira Amália Rodrigues, é um museu curioso, interessante em Lisboa, porque ele próprio conta um pouco a história do fado. Então, os senhores um pouquinho mais abaixo vão ver uma cruz verde, uma farmácia, e mesmo ao lado da farmácia tem um prédiozinho amarelo, que é a Casa Museu da Amália Rodrigues. Estamos quase lá. Rua de São Bento. É este prédio amarelo aqui do lado direito. Fundação Casa Museu. Então, Amália Rodrigues, ela vivia muito perto do Parlamento. E onde nós estivemos ontem, nós ontem passámos numa rua que fica do lado esquerdo em cima. Ou seja, tem umas ruazinhas do lado esquerdo, com umas pracinhas muito bonitas, mas não podemos entrar no ônibus. Mas subindo as ruazinhas do lado esquerdo, vai dar ao bairro Alto, muito perto do bairro Alto, do jardim que vimos ontem, está tudo perto. Só que hoje fizemos um tour um pouquinho diferente. Então, do lado direito, os senhores veem já a fachada lateral do Parlamento. Palácio de São Bento. Antes era um mosteiro de São Bento da Saúde. Chamava-se assim. O mosteiro foi destruído, construiu-se um palácio e podemos dizer que 1820 é quando o nosso Parlamento começa a funcionar. Há com as revoluções liberais nos anos 20, já a família real portuguesa estava no Brasil, claro. Esta é a entrada principal, ela é a varanda quando há uma visita oficial. Em Portugal, uma visita ao Parlamento, sempre vão na varanda ver uma vista de Lisboa. E por trás tem como um jardinzinho e a residência oficial do Primeiro-Ministro. Mas em Portugal, por exemplo, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não têm que residir nas residências oficiais. O que eu quero dizer é, por exemplo, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, eles vivem em Lisboa. Não, eles têm a casa em Lisboa, que é onde eles vivem, onde eles dormem. E durante o dia eles trabalham nos palácios, no palácio que é a residência do Presidente, e nesta casa, que não se vê muito bem, tem umas árvores à volta, mas vamos lá passar em frente, que é a residência oficial do Primeiro-Ministro. Mas eles não vivem lá. Eles... ou não. E neste caso, nem o Primeiro-Ministro, nem o Presidente da República habitam os palácios. Isto é a fachada lateral, claro, todos os escritórios, gabinetes, enfim, tudo que pertence aos partidos. Os partidos representados no Parlamento são Partido Social Democrata, direita, Partido Popular, direita, Partido Socialista, esquerda, Partido Comunista, esquerda, Bloco de Esquerda, claro. Temos um partido ecologista chamado Partido Os Verdes, que é um partido de esquerda, e temos um deputado de um partido que se chama Partido dos Animais e da Natureza. É sério? O Partido dos Animais e da Natureza tem um deputado no Parlamento. Não é esquerda nem direita, é dos animais e da natureza. Então ele tanto pode votar uma lei da esquerda como uma lei da direita. Tudo o que proteja os animais e a natureza. Os senhores brasileiros, vamos passar em frente. Vamos passar em frente de uma igreja muito importante. Basílica da Estrela, a Basílica, uma das poucas basílicas de Lisboa. Uma outra é a Igreja de Santo António, é a Basílica de Santo António. Temos uma catedral, muitas igrejas paroquiais e algumas basílicas. Os senhores vão ver uma das igrejas mais bonitas de Lisboa, Igreja do Sagrado Coração de Jesus, onde está enterrada Dona Maria a Louca.
aqui mesmo nesta igreja, ela mandou construir antes de partir para o Brasil. Os senhores sabem, Dona Maria casou-se com o tio, que era o Dom Pedro III. O tio era 14 anos mais velho do que a Dona Maria. Eles não conseguiam ter um filho. Então ela fez uma promessa, mandar construir uma igreja se tivesse um bebê. Então foi o que aconteceu. Ela teve um bebê, o príncipe Dom José, e mandou construir a igreja. Do lado direito, os senhores veem um jardim também muito conhecido em Lisboa, o Jardim da Estrela, do século XIX. É um jardim muito à inglesa. A Dona Maria, então, ela manda construir a igreja, ela morre no Brasil, e quando os restos mortais voltaram a Portugal, foram enterrados nessa igreja. A igreja é muito bonita, é uma igreja barroca, tem um presépio, o presépio da Estrela, que é dos mais espetaculares em Lisboa. Ela está enterrada ao lado das irmãs, Dona Josefa, Dona Doroteia, e havia ainda uma Dona Benedita. Então elas estão enterradas, as irmãs, na Basílica da Estrela. Para os católicos, aquela igreja é muito importante. Foi a primeira igreja no mundo, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Todo mundo conhece o Sacré-Cœur, o famoso de Paris, que é muito mais feio do que a nossa Basílica. E além disso, foi construído uns 100 anos depois. Nossa Basílica é um século mais antiga. Não, mas é importante porque a rainha decidiu consagrar a igreja ao Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos no bairro de Campo de Ourique, um dos últimos bairros integrados em Lisboa no século XIX. Eu acho que é um bairro curioso, porque é um bairro que tem uma vida de bairro, ou seja, é um bairro onde muitas pessoas ainda se conhecem. É um bairro hoje em dia já um pouco caro, um bairro de classe média. Antes a classe média mais baixa, hoje a classe média mais alta. É um bairro onde vivem muitos artistas, políticos, atores, cantores. Tem um mercado que chama-se Campo de Ourique. Campo de Ourique. E é um bairrozinho já mais recente, do século XIX, mas é um bairrozinho de Lisboa. É como uma ilhazinha, ou seja, é um bairro que tem tudo, tem supermercado, tem lojas de tudo. Então os habitantes conhecem, há pessoas que vivem aqui há muitos anos. No entanto, um apartamento num prédio mais recente, a média do custo, do preço, é cerca de 200, 300 mil euros. É muito caro. Infelizmente, os bairros lisboetas, alguns estão muito caros e as pessoas não têm dinheiro, então vão para a periferia. Vimos um pouquinho ontem no Porto e chegando a Lisboa, e é pena porque habituados a esta arquitetura mais moderna. Foram a primeira arquitetura moderna em Lisboa. Nós gostamos, não gostamos, enfim, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Por exemplo, aquele prédio que tem aquelas janelinhas meio redondas, são apartamentos muito caros. E os outros são empresas. E embaixo tem um shopping. Este shopping foi o primeiro grande shopping de Lisboa. Hoje é muito pequeno comparado com os grandes. Maior, nos anos 80. Portanto, nós chamamos os edifícios das Amoreiras. Aqueles parecem. O arquiteto chama-se Tomás Taveira, é um arquiteto português, ele trabalha ainda, e ele disse que idealizou estes edifícios como peças de xadrez. Talvez sim, talvez não, enfim. É arquitetura moderna, contemporânea. E aqui nas Amoreiras nós temos uma das escolas internacionais de Lisboa, que é aqueles prédios cor-de-rosa do lado direito. Agora vamos passar pertinho. Vocês vão ver do lado esquerdo, tem os prédios cor-de-rosa, são a escola francesa. A escola francesa chama-se Lycée Charles Pierre e tem em Lisboa e tem no Porto. É para os filhos dos...
Lisboa. Uma delas, a Ponte 25 de Abril, do lado esquerdo. Depois vamos ver melhor, vamos passar por baixo da Ponte 25 de Abril, mais tarde. Do lado esquerdo, que é aquela estrutura, é a Ponte 25 de Abril, que é parecida com a Golden Gate de São Francisco. E do lado direito, os senhores veem os arcos do Aqueduto de Lisboa, chamado das Águas Livres. Foi construído ao longo do século XVIII. Foi começado pelo rei Dom João V e, ao contrário do que se costuma dizer, ele foi pago com o dinheiro dos impostos que eram cobrados aos cidadãos de Lisboa. Então, os lisboetas pagaram aquela construção. Os senhores sabem, nós vamos descer até aos Jerónimos, ao bairro de... quilómetro e meio em cima do Rio Tejo, e aquele pilar, o pilar sul, que fica mais perto da outra margem, ele tem 80 metros de profundidade. É muito impressionante porque o leito do rio tem muita areia, então temos que ir muito fundo para construir uma ponte em Lisboa. Atravessamos de carro em cima, de trem em baixo. Esta é a estrutura do caminho de ferro que foi adicionada em 1999. Perto do pilar da ponte, do outro lado, os senhores veem o nosso Cristo, que é a nossa cópia, mais ou menos, do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E facto é uma cópia. A estátua, somente a estátua, ela é 10 metros mais pequena do que do Rio de Janeiro. E foi o cardeal de Lisboa, nos anos 30, ele foi ao Brasil e ficou muito impressionado com o Cristo Redentor. Ele quis construir o mesmo em Lisboa. E porque os portugueses não participaram na Segunda Guerra Mundial, o cardeal, as mães de Portugal, quiseram agradecer ao Sagrado Coração de Jesus. Então o monumento, ele é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. O monumento por causa do pastel, da igreja, do banheiro. Depois vamos no ônibus dos Jerónimos até à torre, tá bom? A propósito dos Jerónimos, porquê Jerónimos? Eles eram uns monges que não eram muito importantes em Portugal. O que se passou foi que o rei que mandou construir a igreja, chamado Dom Manuel, ele estava muito apaixonado. Ele apaixonou-se por uma princesa chamada Isabel. Isabel era filha dos reis católicos e estes monges Jerónimos, eles eram muito importantes na Espanha. Então o que é que o Dom Manuel pensou? Vou dar um mosteiro aos Jerónimos e assim os pais da minha futura mulher ficam contentes, muito felizes, e eu vou-me casar com ela. E de facto o Dom Manuel casou-se com a Dona Isabel, mas eles estiveram casados muito... Agora isto parece uma novela, a história do Dom Manuel. Eles estiveram casados pouco tempo, porque a Dona Isabel, ela morreu de parto. E o bebê, chamado Miguel, morreu com 2 anos apenas. Então o que é que aconteceu a Dom Manuel? Ficou viúvo e perdeu o filho, o herdeiro. Então, 2 anos mais tarde, isto é verdade, ele casou-se com a cunhada, que se chamava Maria. Dom Manuel e Dona Maria estiveram casados 17 anos e tiveram muitos filhos. Ao fim de 17 anos, o que é que se passou? Dona Maria morreu. E eles tinham um filho chamado João, o príncipe Dom João, futuro rei de Portugal. E o príncipe Dom João estava prometido a uma princesa espanhola chamada Leonor. Esta Dona Leonor Camões. É nesta igreja que nós fazemos uma homenagem ao Vasco da Gama e ao Camões. Pedro Álvares Cabral, ele não está enterrado em Lisboa, está enterrado numa cidadezinha do centro do país chamada Santarém, porque ele casou-se com uma senhora que era dessa cidade e ele está enterrado juntamente com a família da mulher e não em Lisboa. Então, se tivermos tempo, tá? Vamos na torre e no padrão, que é este monumento do lado direito. Mas daqui ainda temos que ir para o centro de Lisboa. Ainda falta muito da cidade para te ver, para descobrir.
Minhas senhoras, meus senhores. Pastéis de Carla Renata. Comi um, né? Dividi um com o Carlos, porque na verdade eu não gosto. E aí, pra não deixar de pedir um, a gente pediu um café. E aí quando eu comi, não é que eu gostei, porque a casca tava torradinha. O cremezinho é pouco adocicado, mas a casca tava torradinha. Não sei se vai chegar assim, torradinha no Brasil, mas eu tô levando, viu, Carla Renata? Seus pastéis de Belém. Manda foto. O dia tá nubladinho, mas não está frio. A gente não tá precisando usar casaco, né? Como eu já entrei no Jerônimo, já fotografei tudo, fica aí. O metrô da Coca-Cola. Oi? Metrô da Coca-Cola. Cadê? Ah, metrô da Coca-Cola, metrô de superfície. Como vocês vão poder ver na filmagem, né? Porque a videocacetada ficou registrada. Eu tomei uma queda feia dentro do pastel de Belém. Graças a Deus não me machuquei, porque o anjo da guarda estava atento, né? Mas cheguei a bater o rosto no chão, só que o casaco caiu antes. Então amorteceu. A câmera voou para não sei que lado, né? Olha que legal isso. Eu vi aqui. Propaganda da Coca-Cola. Pois é, até... Fica aí, amor. Foi mais ou menos assim, né? Eu fui dando uns passos para pegar um melhor ângulo e tinha um degrau. E eu desci e tinha um vaso e o vaso caiu e a câmera voltou para o outro lado. Meu punho tá aqui doendo, mas graças a Deus nada de mal, demais aconteceu. E nós vamos poder continuar o nosso passeio aqui em Lisboa. Olha por dentro, tem muita gente. Natural, que é um dos mais importantes de Lisboa. Ele foi construído em 1992 por um arquiteto português chamado Manuel Salgado. Os senhores lembram o Estádio do Dragão, o estádio no Porto, foi construído pelo mesmo arquiteto, Manuel Salgado, e um arquiteto italiano muito importante chamado Vittorio Gregotti. Então é um centro cultural, tem sala de espetáculos, concertos, teatro, tem um museu de arte moderna, contemporânea. É um espaço muito interessante. Tem um museu que é gratuito, não é um dos poucos museus em Lisboa que não se paga, o Museu Berardo, assim se chama. Portanto, o edifício do Centro Cultural de Belém, CCB, que é como se chama. Minhas senhoras, meus senhores, vamos aproveitar ao máximo o tempo que nos resta, até 1h, que é quando vamos terminar. Depois vamos fazer uma paradinha para a saída no centro. Quem quiser ir no Oceanário, ficar no centro e no Castelo, a Igreja de Santo António, tudo isso, centro. Mas eu já explico, já digo onde. Quem quiser voltar para o hotel, voltamos para o hotel. Mas vamos tentar parar 10 minutinhos, por favor, para fazer a foto. Só para a foto, aqui na torre, vamos passar. Só para passar, vamos passar a pontinha, vamos parar o mais perto possível da torre. Tem muita fila para entrar, vocês podem ver toda essa gente espera para entrar. E não vale muito a pena. A torre não vale muito a pena porque ela tem...